Pessoal, bom dia. Queria agradecer muito a presença de todos. Para a gente é uma satisfação poder estar conversando com todo mundo nesse momento de crise. Não é um momento fácil. Na semana passada, quando toda essa confusão começou, nós logo fizemos uma reunião de sócios e chegamos a um consenso de que a gente tinha que fazer alguma coisa, tinha que tentar trazer para os clientes o maior número de informações possíveis, né? E a primeira ideia que veio à cabeça era fazer esse webinar de maneira que a gente não pode ter contato uns com os outros, né? Então a gente procurou os meios tecnológicos aí para a gente poder estar conversando com vocês. Ao longo da semana, todos os sócios de todas as áreas participaram de várias discussões, vários temas. O assunto é muito mutante, né? A cada momento a gente recebe milhares de informações, a gente precisa, ao mesmo tempo, buscar entender quais informações são verídicas, quais não são, interpretar o que está sendo feito. Para vocês terem uma ideia, a gente passou o fim de semana todo pensando nisso, conversando. Quem está aqui comigo hoje é o meu sócio, Jorge Matsumoto. O Jorge vai participar comigo respondendo as perguntas. A Cristiana, que é a nossa líder da área de consultoria trabalhista, também está aqui. Ela vai ser uma espécie de mediadora. No primeiro bloco, a gente vai tratar de alguns temas, alguns assuntos que a gente trouxe, né? Ou seja, algumas coisas que a gente já pensou sobre o tema, e num segundo momento a gente vai responder as perguntas. Vocês podem fazer as perguntas por um chat que tem na barra de rolamentos embaixo do vídeo, tá? E a gente espera que ao longo desse bate-papo aí possa ser bastante elucidador para todo mundo, né? O assunto não é fácil. Para vocês terem uma ideia, ontem, por volta de 10h30, 11 horas da noite, a gente recebeu a notícia de que tinha saído uma medida provisória para tratar desse tema, uma medida provisória que estava todo mundo muito ansioso para recebê-la, né? E aí, ao mesmo tempo, já era tarde, Cristiana, Jorge e eu e os demais advogados da equipe, todo mundo parou para analisar e tentar entender quais eram os impactos, não só na apresentação que a gente vai fazer hoje, mas também na vida das empresas, né? Ou seja, desde a semana passada a gente tem ajudado vários clientes a fazer acordos coletivos, correr, negociar várias coisas diferentes. E, assim, de noite veio a notícia da medida provisória. Ela, na minha opinião, a gente vai conversar bastante ao longo da manhã hoje sobre isso, mas eu achei ela um pouco tímida, alguns clientes ficaram um pouco decepcionados, mas como tudo está acontecendo muito rápido, o governo tem soltado várias medidas diferentes ao longo do tempo, pode ser que, sei lá, semana que vem ou ainda ao longo dessa semana saia alguma outra medida provisória. Eu vi um comentário, salvo engano, na CBN hoje, da Miriam Leitão, ela dizendo que o governo já recebeu críticas em relação a esse MP, então que possivelmente viria mais alguma coisa. Então, assim, para a gente começar os debates, eu pediria que a Cristiana, que vai ser a nossa mediadora, fizesse a introdução aí do assunto, tá? E começasse a fazer as perguntas. E lembrando, dá para ser feito, os clientes podem fazer as perguntas só clicando no chat e respondendo. Tá bom? Obrigado, muito obrigado em nome do escritório pela participação de todos aí. Cris, por favor. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Eu também agradeço a participação e o interesse de vocês nesse nosso primeiro evento online. Acho que ele é muito importante e urgente, considerando a situação que a gente está vivendo hoje. A gente espera esclarecer as dúvidas de vocês e também aprender um pouco com a realidade que vocês estão vivendo e enfrentando nesse momento. Eu vou começar hoje direcionando as nossas perguntas para o Jorge Matsumoto, que é o nosso sócio sediado em São Paulo, que muitos de vocês já devem conhecer. Tudo bom, Jorge? Bom dia. Bem, Cristiano, tudo bem. Tudo tranquilo aqui em casa.
todo mundo se precavendo aqui do vírus, e espero que todos os ouvintes aí também estejam. Um prazer falar com vocês. Bom, Jorge, ao longo dessa última semana, nos primeiros dias, as primeiras perguntas que chegaram para a gente, as primeiras dúvidas, eram muito sobre a prevenção, né? Como manter um ambiente de trabalho seguro para aqueles empregados que não poderiam ser retirados da linha de produção, podiam deixar de estar dentro das empresas. O que você acha que a gente pode dizer sobre isso? Eu acho que todo mundo já está bem familiarizado com as medidas que tem que se tomar para a prevenção do vírus, mas eu acho que é bom rebater e, pelo menos em ponto a ponto, algumas grandes sugestões que a gente pode dar, e aí eu elenquei aqui algumas que podem ser úteis para todos, né? Então, o primeiro ponto é o aumento da higienização no local de trabalho, a intensificação e a utilização de EPIs e EPCs na indústria. Eu acho que quanto maior o esforço nesse sentido, melhor é provar, seja judicialmente ou não, que a empresa tomou todas as medidas cabíveis para a proteção do empregado, elencáveis aí na Constituição Federal. Uma outra coisa que eu acho importante seriam as orientações específicas sobre higiene respiratória e a correta lavagem das mãos, que devem ser fixadas em locais visíveis e de grande circulação, bem como disponibilizadas na intranet. A transparência das medidas profiláticas e o acesso delas pelos empregados é imprescindível para a contenção dos danos no ambiente de trabalho. A oferta de lenços descartáveis e pontos de álcool gel também é imprescindível em elevadores, em pontos de biometria, perto de instrumentos que exigem um manuseio por parte do empregado. Campanhas e treinamentos específicos quanto à prevenção e contaminação do vírus, ou seja, tudo que for ventilado por meio da intranet, dessas campanhas, por meio de chats ou por meio de mídia, também é válido. A organização do nosso processo produtivo, de modo a evitar aglomerações e garantir um distanciamento mínimo entre indivíduos. Tem empresas que, por óbvio, não podem adotar o home office, ou por óbvio, estruturalmente estão organizados de maneira presencial. Dessa forma, a organização em escalas, em entrada e saídas de trabalho, o que pode ser feito também, a localização do ambiente de trabalho, da posição dos trabalhadores, que distanciem no mínimo esses 2 metros que o Ministério da Saúde pede. Também é importante. A instituição, por óbvio, de um comitê e um grupo específico de crise para cada empresa, que seja um grupo interdisciplinar, que envolva não só advogados do trabalho, mas advogados de outras áreas, para que possamos uniformizar as orientações jurídicas e também de medidas profiláticas. Criação também de um canal direto para esclarecimentos de dúvidas desses empregados, também surte efeito. Por favor, deixe um médico do trabalho de plantão. É importantíssimo, porque ele sim pode atestar se o empregado foi contaminado, as medidas a serem tomadas, os próximos passos e os encaminhamentos para a rede de hospitais. Então, é importantíssimo que o médico nosso de trabalho, que toda empresa deve ter, porque ele que faz os exames admissionais e demissionais, estejam juntos com a gente nessa crise. Suspendam, por favor, viagens, reuniões e eventos que possam gerar aglomerações, criando assim, alternativas pelo teletrabalho, que a gente vai discutir como que ele deve ser aplicado à luz da MP, que foi publicada ontem. A identificação desse grupo de risco e a priorização do grupo de risco para o Covid-19. E aí, entendendo-se aí como os maiores de 60 anos ou que teriam doenças crônicas que possam dificultar a respiração ou o andamento, ou seja, a parte respiratória deles. Então, esses são os grupos de riscos, e para esses a gente deve adotar as medidas principais, que são a concessão de férias coletivas, eles devem ser o grupo prioritário,
ficar em casa, o banco de horas e o teletrabalho. Esses, necessariamente, independente de laudo ou não do médico do trabalho, eles devem ser afastados de imediato. E, por fim, qualquer trabalho, qualquer política que seja implementada pela empresa, seja na prevenção, seja de afastamento, ela deve ser documentada e, principalmente, ratificada pelo SESC e pela CIPA. Isto nos dá proteção suficiente em qualquer discussão judicial sobre limitação da nossa atividade ou limitação dos empregados no direito de ir e vir, caso venhamos a sofrer por parte das autoridades, sejam trabalhistas ou não. Esta documentação, esta ratificação por meio dos nossos órgãos, que é o SESMIT e a CIPA, são fundamentais para que a gente possa comprovar que estamos tomando todas as atitudes adequadas. Cristiana, é isso. Obrigada, Jorge. João, outro ponto de atenção é o tratamento a ser dispensado para os empregados que apresentam suspeita de contaminação pelo coronavírus e para os empregados que já têm essa contaminação confirmada. Quais são as medidas que as empresas têm que adotar nesses dois cenários, para esses públicos diferentes? Não, legal, Cris. Esse ponto é super relevante, porque ele foi logo inicialmente tratado pela Lei 13.979 de 2020, e logo foi a primeira lei que saiu para recomendar o isolamento, né? Então, assim, a gente tem que tratar de duas situações, tá? A primeira é a situação do empregado que, apesar de estar contaminado, está apto para o trabalho, né? Ou seja, ele pode estar... a gente sabe que a Covid-19 é uma gripe e ela requer muitos cuidados, mas alguns profissionais podem trabalhar de casa sem prejuízo das suas atividades. Para esse grupo de profissionais, obviamente que o afastamento tem que ser feito, o aconselhamento médico, as recomendações médicas devem ser feitas, mas conforme for, dependendo da orientação do profissional de saúde que esteja atendendo esse empregado, ele vai poder trabalhar normalmente de casa, em home office. Já para o empregado que testou positivo, né, e está com sintomas e não está apto para o trabalho, as providências são as mesmas, né? Ou seja, ele vai procurar o médico do trabalho, o médico do trabalho vai dar um atestado para ele, esse atestado pode ter prazo de validade superior a 15 dias, tendo prazo superior a 15 dias, ele vai ficar afastado pelo INSS e vai, durante esse período, receber o auxílio-doença. Uma coisa interessante, que havia muita discussão se, eventualmente, a percepção do auxílio-doença acidentário aconteceria, né? Ou seja, se a doença, a Covid-19, poderia ser considerada como uma doença do trabalho, né? E a MP 927, que saiu ontem à noite, ela trouxe expressamente dizendo que, salvo comprovação expressa de que a contaminação foi durante o trabalho, ela não será considerada uma doença profissional, o que, na verdade, é uma boa notícia, à medida em que, como a gente sabe que hoje a contaminação já está comunitária, não faria muito sentido tratar a Covid-19 como uma doença do trabalho. Qual é o impacto disso? Porque se, eventualmente, o empregado conseguisse um afastamento como se fosse auxílio-doença acidentário, após voltar da alta do benefício, ele teria aquela estabilidade de 12 meses. Então, a MP trouxe esse esclarecimento que é super, super relevante. Muita gente também pergunta o seguinte, mas o que acontece se o empregado não quiser ser testado? O que acontece se ele não quiser ser afastado? Olha, por recomendação médica, a própria legislação autoriza o afastamento desse trabalhador, né? Então, assim, o direito do empregador colocar o empregado em casa, em home office, ou até mesmo apenas à disposição para aqueles empregados que não possam trabalhar remotamente, é uma opção. Ou seja, a empresa pode decidir, até porque esse profissional continuando no ambiente de trabalho, o risco de infecção dos demais é muito grande, né? Então, assim, eu acho que esses são os dois pontos que a gente deve tratar em relação a esse assunto. Joia.
Jorge, agora continuando com você. Caso o empregado se recuse a seguir as orientações de segurança e saúde de trabalho dadas nesse momento pelo empregador, se recuse a usar o novo EPI, a fazer a correta higienização, ou no caso de determinação do trabalho em home office, se recuse a trabalhar remotamente, é possível que o empregador aplique alguma sanção a esse empregado? Uma muito boa pergunta, Cristiane. É o seguinte, eu acho que a mesma obrigação que o empregador tem de zelar pela saúde do empregado, e isso está na nossa Constituição, e aí tanto é que a responsabilidade dele é objetiva em relação a isso, temos também o viés contrário, de que o empregado ele tem que submeter a todas as diretrizes que foram expedidas pelo Ministério da Saúde, e também, inclusive, as diretrizes do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, nesse sentido, o descumprimento por parte do empregado em relação às políticas e às medidas profiláticas dadas pelo empregador ensejaria, sim, penalidades. Claro que eu não estou falando aqui numa aplicação de justa causa de imediato. A gente tem que seguir aqui o exemplo da gradação de penalidades no direito do trabalho, ou seja, começando com uma advertência verbal, depois uma escrita, depois uma suspensão e, posteriormente, uma justa causa. Agora, se tivermos uma situação em que o empregado ele foi contaminado pelo vírus e continua a frequentar o ambiente de trabalho a despeito das nossas diretrizes de não comparecimento, aí eu acho que faria sentido uma justa causa de imediato, sem observar esse princípio da gradação. A joia, obrigada, Jorge. João, a próxima pergunta direcionada a você também foi a primeira pergunta feita por um de nossos clientes, a Karina, aqui no nosso fórum. Ela diz respeito justamente à força maior, né? Que hoje não resta mais dúvida, depois da MP 927/2020, ficou claro que o evento constitui força maior, e nesse cenário, o que a gente gostaria de saber? Se há permissão para a empresa adotar redução de salário com a correspondente redução da jornada, se é possível a suspensão do contrato de trabalho, ou seja, há medidas de layoff a serem adotadas nesse cenário, autorizadas pela força maior? Eu acho que, Cris, eu acho que esse é o assunto do momento, né? Eu acho que muito já vinha se falando sobre isso, né? Ou seja, desde a semana passada, quando saiu o decreto de calamidade pública, né? Não havia nenhuma dúvida que essa situação que a gente está vivendo é uma situação típica de força maior, né? Então, assim, todas as medidas que pudessem ser feitas, respeitadas em relação ao capítulo da CLT que trata de força maior, que vai do 501 ao 503, né? Poderiam ser aplicadas. Basicamente, para que todo mundo fique alinhado com esse entendimento, esse capítulo trata de duas situações específicas, né? Num primeiro momento, a empresa poderia negociar com os seus empregados a hipótese do artigo 503, tá? Que basicamente diz o seguinte: olha, mediante acordo ou convenção coletiva, a empresa pode negociar uma redução de jornada de 25% do tempo, tá? Uma redução de 25% do salário, tá? Essa é uma previsão que já vem de muitos anos, ela vem sendo usada por muitas empresas, mas o que a gente pode verificar nesse momento agora é que, para determinadas empresas, essa situação é praticamente impossível, né? Ou seja, imagine uma empresa que esteja com todas as suas atividades paralisadas, salvo a área administrativa, que talvez possa trabalhar em home office. Vamos imaginar uma academia de ginástica, vamos imaginar uma loja no shopping que está fechada. Os vendedores, os instrutores, etc., essas pessoas simplesmente não têm como trabalhar, né? Ou seja, elas estão impossibilitadas porque elas não têm como acessar esse local de trabalho. Então, essa opção inicial de fazer uma negociação para reduzir a jornada e reduzir o salário, apesar de, num primeiro momento, seria uma alternativa, ela deixou um pouco de fazer sentido por causa dessas restrições, né? Ou seja, talvez algumas atividades consigam usar ainda essa hipótese, tá? Ela é válida, a gente tem feito já
conversado bastante com os clientes para que a gente possa negociar, mas efetivamente o que veio de novo? A MP trouxe agora uma possibilidade nova, que é o layoff para capacitação. Tá? Essa alteração legal foi interessante porque é o seguinte, sempre houve a previsão do layoff para que as empresas pudessem colocar os profissionais estudando. Né? A diferença é que agora esse curso tem que ser não presencial, tá? O pagamento do salário ele fica suspenso. Só que qual é a grande discussão e qual é o grande problema que vem aí? Né? Na lei antiga, antes da MP, havia uma previsão de uma bolsa capacitação. As empresas fariam um acordo coletivo para regular essa matéria, ela deixaria de pagar o salário para o empregado, ela continuaria pagando apenas os benefícios normais que ela já paga, por exemplo, um plano de saúde, um ticket de alimentação, tá? Só que ela não pagaria o salário. Quem ficaria responsável por esse pagamento? O governo federal, através do FAT, destinando o pagamento da Bolsa Capacitação. Entretanto, a medida provisória 907, ela excluiu textualmente essa previsão do artigo 476. Então, ou seja, nessa atual suspensão, a empresa pode não pagar o salário, ela pode definir se ela quer fazer um pagamento de uma indenização mensal, uma compensação mensal, mas ela não vai precisar pagar salário. Mas qual é o problema? O problema é que o governo não botou a mão no bolso. Né? Então, assim, uma coisa que, num primeiro momento, a gente achou que o governo seria solidário ao desespero das empresas, à necessidade de corte de custos, a empresa não ficou amparada por esse tópico da MP 927. Só para a gente não perder de poder conversar sobre isso, quais são as diferenças agora? A suspensão do contrato não demanda mais acordo ou convenção coletiva, tá? Ela vai poder ser negociada diretamente com os empregados, tá? Desde que seja registrado na carteira. Tá? O empregador ele poderá dar uma ajuda compensatória mensal sem natureza salarial, tá? Durante o período de suspensão do contrato, 4 meses. Tá? E isso tudo feito diretamente com o empregado. Aí muita gente já tem perguntado, né? Essa manhã a gente passou respondendo algumas dúvidas. Bom, mas será que o empregado vai aceitar? O que a gente viu, né? Na legislação anterior, na regra da CLT, enquanto durar a redução da jornada com a redução do salário, o empregado ficaria estável. Então, apesar de não prever, a MP não prevê essa situação, poderia ser uma barganha a ser feita com o empregado. Ou seja, eu te dou uma estabilidade em troca de você participar desse curso de capacitação com um pagamento de uma ajuda, e cada empresa vai ter que estipular o valor que vai ser feito. Né? Na hipótese de suspensão do contrato, tem que ser dado o curso. Né? Uma das previsões é que se esse curso não for ministrado durante o prazo de suspensão, ele vai ficar descaracterizado. Então, esse é um cuidado muito importante. Hoje existem muitos cursos de capacitação que podem ser utilizados, né? E a penalidade para quem não der o curso é o pagamento imediato dos salários, né? Outras penalidades previstas na lei, ou alguma sanção que venha a ser estipulada no contrato que venha a ser negociado com o empregado. O parágrafo 5º do artigo 18, que trata do layoff, dessa hipótese de layoff com a suspensão do contrato, textualmente diz que o artigo 476A não se aplica. Né? Então, assim, acho que para mim foi um ponto muito crítico na MP, porque eu acho que ele deixou as empresas desamparadas. É óbvio que a gente sabe que se, eventualmente, 20 milhões de pessoas pedirem esse auxílio, cada uma ganhando R$2.000 pelo FAT, através da Bolsa Capacitação, com certeza o governo não teria dinheiro para pagar, porque os valores seriam muito relevantes. Mas eu acho que
essa é uma medida importante, eu acho que é uma medida que deve ser analisada com carinho por todos, porque o eventual pagamento de qualquer valor para o empregado, ele vai ter natureza indenizatória. Então, os custos incidentes em cima desse pagamento não vão estar relacionados, né? Então, assim, é uma possibilidade que eu acho que deve ser muito analisada com muito carinho por todos. João, ainda sobre esse tema, uma participante nossa, Aline Petrilho, mandou uma pergunta. Ela está questionando se, apesar da inclusão desse assunto de suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional na MP, se os empregadores podem continuar a usar a previsão da CLT, o 476A. Então, o 476A expressamente foi revogado, né, por essa MP, né? Ou seja, não dá para fazer o afastamento do empregado para capacitação. Ele possa receber do governo a Bolsa Auxílio, porque essa é uma previsão expressa, né? Ou seja, até posso ler aqui, parágrafo 5º, não haverá concessão de Bolsa Qualificação no âmbito da suspensão do contrato de trabalho para a qualificação do trabalhador, de que se trata esse artigo. E o artigo 476A, aprovado pelo decreto 5.452 de 43. Então, ou seja, o governo não vai pagar a Bolsa de Qualificação durante esse período da pandemia do Covid-19. Joia, agora a gente vai tratar de um outro assunto que tem tido muito interesse do empregador, que é sobre home office, Jorge. A gente quer saber se hoje é possível a empresa adotar o home office sem assumir um grande risco. Como é que a MP tratou esse assunto? Muito legal. Eu acho que a MP ela veio muito de encontro com as nossas necessidades, né? Tendo em vista o advento dos fatos que foram muito rápidos, eu já vinha defendendo que o home office, para ser aplicado de uma forma rápida e efetiva, ele teria que passar por cima de algumas formalidades que estavam previstas com a reforma trabalhista que normatizou o teletrabalho, né? E aí eu acho que o grande ganho desta MP foi justamente ter flexibilizado e ter ido para o lado mais pragmático da adoção do home office, na medida que ele permite que o empregado abra mão do acordo ou da parte formal, que seria a previsão do home office, contrato de trabalho em aditivo, e apenas utilize uma forma prática, que é informá-lo no prazo de 48 horas de que ele estaria em regime de home office, seja por qualquer tipo de comunicado ou por e-mail, né? Então, isto, sem dúvidas nenhuma, isso flexibilizou e tirou aquela grande dúvida, né? No sentido de que, olha, eu quero colocar 300 empregados em home office, eu vou precisar fazer aditivo para todo mundo? Então, agora, com a MP, eu acho que a gente tem um bom argumento para dizer o seguinte: não precisa fazer o aditivo para todos, tá? O outro ponto, um ganho em relação a isto, é que, ainda que o aditivo não seja necessário, eu ainda posso mudar a natureza da jornada do empregado que até então não estava em home office. Então, eu vou dar um exemplo. Tem empregados que tinham aí a sua jornada controlada, seja por biometria ou seja por cartão de ponto. Este empregado passa a ser por home office. A dúvida que existia é o seguinte: ora, com o aditivo eu poderia tirá-lo da jornada, ou, ao contrário do raciocínio, sem esse aditivo, é legal eu mudar a natureza dessa jornada, deixar como jornada sem controle, ao passo que anteriormente ele tinha controle? Agora, com a MP, eu acho que não ficou dúvidas de que o empregador ele pode alterar isso e colocar em home office, ainda que temporário, esses empregados que tinham a jornada controlada. Então, isso foi de muito alívio para a gente. Ele estendeu também um home office para estagiários e aprendizes, né? Ou seja, deixando aí a gente também tranquilo sobre a questão presencial desses trabalhadores, desses colaboradores que não seriam da CLT, tá? Dispensou, então, esses acordos individuais e coletivos, e deixou
apenas para formalização, 30 dias após, no prazo de 30 dias, questões operacionais, né? Questões atinentes aí à infraestrutura, a pagamento de despesas, como se vai dar a forma ou não, se vai ser por comodato ou não, mas deixando muito claro que, primeiro, que se a empresa não tiver condições de implementar o home office para o empregado, este empregado, ainda que fique em casa, este tempo à disposição dele será considerado como jornada de trabalho e aí titular de remuneração nesse período que ele tiver em casa. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E segundo, também disse, e aí um outro alívio para o empregador, de que os meios de TI que são empregados para implementar esse home office ou qualquer tipo de controle que possa ser feito, não necessariamente ou não será considerado como formas de controle de jornada para fins de horas extras. Ou seja, deu esta segurança por parte do empregador de que o home office, ele pode ser utilizado de uma maneira unilateral, ele pode alterar aí o controle de jornada ao passo de ele não ser mais submetido à jornada, e terceiro, deu também tranquilidade no sentido de que esses instrumentos de login, logout ou envio de e-mails não caracterizarão horas extras. Então, em suma, você tem aí uma maior segurança jurídica. Tá joia. Jorge, a gente recebeu uma pergunta da Camila sobre home office. Ela coloca assim: não precisa fazer o aditivo contratual, mesmo considerando a previsão do artigo 4º, parágrafo 3º, que é aquele que fala as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição e manutenção ou pelo fornecimento de equipamentos tecnológicos da infraestrutura necessária e adequada à prestação de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância e o reembolso das despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato escrito, firmado previamente ou dentro de 36 dias contados da data da mudança do regime de teletrabalho. Então, como eu disse, o aditivo para colocar o empregado em home office não é necessário. Ele só tem aqui a finalidade operacional de estabelecer quais são os critérios de custeio das despesas e da infraestrutura do home office. Aí sim, eu tenho esse prazo que foi dado para que posteriormente ao empregado estar em casa, eu possa com tempo, com calma, estabelecer os critérios de despesa e custeio da infraestrutura adequada ao home office. Jorge, até na linha daquilo que a gente tinha conversado já, até sobre esse tema, né? O que a gente tem sugerido muito para os clientes nesse momento, até para que tenha uma uniformização dos entendimentos por parte do empregado, né? Seria pelo menos a gente sugerir mandar um e-mail com as orientações gerais do que deve ser feito nesse momento de home office, como o empregado vai trabalhar, como ele vai se portar, orientações gerais e, como você falou, obviamente, se vai haver algum reembolso de internet, se vai haver algum reembolso de energia, etc. Se ele vai ter dispensa da marcação de ponto na forma do artigo 62.3, se ele vai ter que continuar marcando pontos. São coisas que a MP trouxe que vão permitir uma flexibilização em relação ao trabalhador, né? Então, assim, cada caso, cada situação de cada empresa vai poder ser analisada individualmente. Olha, no meu caso, faz sentido eu liberar, porque os empregados, liberar o ponto, os empregados só precisam entregar as tarefas? Ah, não, no meu caso eu preciso saber se eles estão efetivamente trabalhando. Então, você vai poder exigir, por exemplo, um e-mail, olha, comecei a trabalhar, terminei a minha jornada, né? Mas, assim, isso tem que ser analisado muito pontualmente, porque é muito difícil você controlar a jornada à distância, né? E no momento em que você pretende controlar a jornada à distância, o ônus de pagar horas extras passa a ser da empresa, né? Já no caso do artigo 62.3, que é o famoso artigo do teletrabalho, ele dispensa o controle de ponto.
né? Então, assim, a empresa tem que avaliar se ela efetivamente quer ter o ônus de provar que o empregado não fez hora extra, ou seja, controlando o horário. Se ela optar por não controlar o horário, ela diz para o empregado, olha, você não terá o seu horário controlado durante o período desse home office, desse teletrabalho, né? E quando ele voltar, como o Jorge falou, quando ele voltar a trabalhar na empresa normalmente, ele volta a ter o horário controlado com tranquilidade, sem nenhum problema. Esse assunto é polêmico, vai ter muita discussão, né? A gente conversou bastante sobre isso ontem, até mesmo antes da edição da MP. Né? João, eu acho que as empresas devem adotar essas cautelas e fazer esse comunicado dessas regras mais gerais justamente naquele prazo de 48 horas previsto no parágrafo 2º do artigo 4º, acho que é uma boa oportunidade para se estabelecer essas diretrizes de trabalho em home office. Eu acho que se tiver escrito é sempre melhor do que ficar na dúvida depois, né? Sim. Tem mais uma dúvida aqui, deixa eu ver aqui, que andou aqui um pouquinho, sobre o trabalho em home office trazida pelo Gustavo, é se há necessidade, Jorge, de se registrar essa alteração na CTPS do empregado. Não tem a necessidade. Não tem. Eu acho que justamente é o que eu venho falando para vocês. Essa MP, eu acho que a maior contribuição que ela pode ter dado é ter flexibilizado e ter passado por cima desses essas obrigações acessórias que até então a lei nos exigia, né? Então, e ter esse conforto de que a falta de formalização não necessariamente vai nos expor a um risco de horas extras, que no final das contas eu acho que é o maior risco aí da gente estar adotando home office e não estar considerando a jornada e de repente esse home office ser desqualificado. Então, eu acho que essa é a grande mensagem da MP, ou seja, eu não posso me submeter a essas formalidades e me preocupar com um risco até agora que não seja primordial, que é as horas extras, para não adotar o home office, porque eu não observei uma formalidade, entendeu? E aí eu acho que ela reduziu bastante. Essas 48 horas, elas são bem mais simples e fáceis, porque é uma comunicação, né? Não seria um aditamento e não seria uma previsão contratual que exige a concordância do empregado. Está muito claro aí que aí seria uma faculdade, uma prerrogativa do empregador, que pode fazer isso de forma unilateral, né? E o home office, ele não é adotado de uma forma unilateral, ele é bilateral, porque envolve questões de jornada, envolve questões de custeio e etc. Então, o que a MP veio foi inverter um pouco isso. Ele deu uma natureza unilateral para o empregador, de adotar, passar por cima de algumas formalidades, ou seja, simplificar essas formalidades e deixar as empresas tranquilas de que, ainda que eu simplifique essas formalidades, eu posso dispensar o controle de jornada e, melhor, os instrumentos de TI de controle, eles não serão usados para determinação de tempo à disposição e horas extras. Isso realmente é uma coisa boa para a gente. É uma coisa que realmente nos dá segurança. Agora, João, vou endereçar uma pergunta a você. Uma vez tratado o assunto de home office, a empresa tendo identificado o grupo de empregados que vai trabalhar remotamente, né, os empregadores têm estudado muito que outras medidas podem ser adotadas. E a primeira que vem à mente, a primeira pergunta que surge para a gente é: posso botar o pessoal de férias? Podem ser férias individuais, coletivas? A MP também tratou desse assunto. Então, hoje, no nosso cenário legal, o que a gente pode esclarecer sobre isso, né? Quais as cautelas, o que o empregador qual deve ser o olhar do empregador para essa questão, férias? Legal, Cris. Eu acho que esse é um ponto que estava na semana passada, causou muita confusão, muitas empresas correram para fazer acordo coletivo, para regular isso, porque só para a gente ter um entendimento em relação a isso. Como é que funcionava antes, né? Férias individuais, o empregador tinha que avisar com 30 dias de antecedência, tá? E pagar as férias com 48 horas
de antecedência ao início do gozo das férias. Para as férias coletivas, havia uma necessidade de fazer um acordo com o sindicato, comunicar com 15 dias de antecedência ao sindicato e à DRT, tá? E fazer o pagamento também em 48 horas antes do início do gozo das férias coletivas. A flexibilização que veio com o MP 927 foi interessante porque logo no artigo 6, que é o primeiro artigo desse tema, ela já traz a possibilidade do empregador informar ao empregado sobre antecipação das férias com um prazo mínimo de 48 horas, ou seja, eram 30 dias, passaram para 48 horas, pode ser por escrito ou por meio eletrônico. Tá? Outra coisa que também é importante ressaltar, muita gente pergunta, mas o empregado não vai ficar triste, está de férias nesse momento? Olha, o período de férias é uma prerrogativa do empregador. Então, assim, o empregador tem o direito de decidir qual é o melhor momento para colocar o seu empregado em férias. Então, assim, óbvio que pode haver uma insatisfação, mas a lei prevê isso e possibilita isso, né? Uma outra flexibilização que foi super importante também também veio no artigo 6º da MP, é que é o seguinte, esse período de férias não pode ser inferior a 5 dias corridos, tá? Mas eles podem ser dados ao empregado, ainda que ele não tenha adquirido o período o direito de férias, né? Ou seja, se o empregado trabalhou 9 meses, 8 meses, ele não tem férias ainda, mas elas já podem ser antecipadas. Tá? O outro ponto super relevante é o seguinte, preferencialmente deve ser colocado de férias o grupo de risco, que é assim considerado pelo Ministério da Saúde. Ou seja, quem tem alguma doença pré-existente que possa colocar em risco a sua vida por causa do Covid-19, quem tenha mais de 60 anos também deve ser colocado de férias, ou individual ou coletiva. Tá? Um outro ponto super importante também, isso que influencia diretamente no caixa das empresas, é porque muita gente buscou aconselhamento na semana passada com o questionamento seguinte, olha, mas como é que eu vou fazer? Eu vou precisar pagar o salário de março no início de abril, eu vou colocar as pessoas de férias, e aí eu vou ter que pagar o salário de abril antecipado, mais um terço, ou seja, o caixa da empresa naquele momento seria muito abalado, especialmente num momento como esse de crise, que as empresas estão com um recebimento menor. Então, um alívio para isso veio no artigo 8º da MP, né? Que diz basicamente o seguinte, para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública, se refere ao artigo 1º da MP, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de um terço de férias após a sua concessão até a data do pagamento da gratificação natalina, ou seja, até 20 de novembro de cada ano. Então, ou seja, a pessoa pode entrar de férias agora, só que ela somente irá receber um terço de férias lá em novembro ou até novembro. Vejam, muita gente fala assim, poxa, mas a pessoa vai tirar férias e não vai receber um terço. A gente está vivendo uma situação diferente, né? Ou seja, as pessoas vão tirar férias muito provavelmente para ficar em casa, né? Ninguém vai usar um terço de férias para viajar ou para fazer alguma outra coisa. Então, acho que a MP veio, nesse sentido, como uma forma de dar um alívio para o caixa das empresas nesse momento, né? Outra coisa importante também, o artigo 9º prevê que o pagamento da remuneração das férias, ou seja, o salário de abril, no caso, se a gente for tratar março e abril, as férias concedidas em abril, também durante esse período, ele poderá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente do mês do gozo das férias. Então, ou seja, a pessoa entrou de férias agora em abril, o pagamento pode ser feito até o 5º dia útil de maio. Tá? Essa é uma previsão também interessante que as empresas devem ter isso em mente. Tá?
No artigo 10, ele prevê que, na hipótese de dispensa do empregado, o empregador pagará normalmente as verbas rescisórias caso essas férias não tenham sido gozadas, usufruídas, ou se elas tiverem sido gozadas e um terço, e esse terço constitucional não tenha sido pago, na rescisão ele vai ser devido. Então, assim, foram algumas flexibilizações interessantes que chegaram, porque isso permite que a empresa tenha uma margem maior para negociar, né? Também foram dispensados, em caso de férias coletivas, aquela burocracia do aviso para o Ministério do Trabalho e o comunicado ao sindicato de classe de que estão sendo feitas férias coletivas. Isso também reduz muito a burocracia, porque, para vocês terem ideia, as secretarias do trabalho elas estão fechadas, né? Então, assim, como é que você iria lá protocolar um aviso de férias coletivas, né? Então, assim, são, como o Jorge falou, algumas burocracias foram eliminadas nesse momento, e a gente acredita que isso dê um pouco mais de alívio para a situação das empresas nesse momento. Isso. Joia, tem uma pergunta aqui trazida pela Cláudia, que eu acho que vai a gente esclarecer antes de continuar. Ela coloca assim: olá, vocês estão abordando as questões relativas às empresas, porém gostaria de saber se, em relação aos empregados domésticos, pois na minha empresa, por exemplo, nós fazemos empregados domésticos e rurais. Cláudia, a MP esclarece, deixa eu ver se o artigo 32, esse ponto. Ela coloca que sim, ela se aplica aos rurais, aos temporários e no que couber aos domésticos também. Então, muito do que a gente está tratando aqui hoje também abrange esse público de empregados. O Cris, eu acho até importante também ressaltar que houve uma exceção também para o trabalho dos estagiários e dos aprendizes, não é isso? Isso. Eles também vão poder trabalhar em home office. Exato. Assim, a gente estava conversando de manhã sobre isso, né? Tem algumas coisas polêmicas, né? Ou seja, como é que você vai orientar um aprendiz ou um estagiário à distância, né? Mas o fato é que eles são muito importantes para a organização da empresa, né? Então, assim, não faria muito sentido todos estarem trabalhando nesse momento e o estagiário, que é parte da estrutura da empresa, não está podendo atender, não está podendo ajudar, né? Então, assim, eu acho até que foi interessante. Alguns vão questionar, dizendo que o estagiário não pode, nesse momento, ser utilizado como mão de obra, mas, assim, a verdade é que a legislação está permitindo nesse momento, né? Tá joia. João, uma novidade trazida pela MP foi a possibilidade de antecipação dos feriados. Como é que você acha que vai funcionar na prática? Eu acho que, assim, basicamente, eu vejo muitas dessas medidas, elas podem ser adotadas de forma conjunta, né? Ou seja, ou de forma sucessiva, né? Assim, num primeiro momento, a empresa pode colocar os empregados em férias, ou férias coletivas, ou férias individuais, com base nisso tudo que a gente conversou agora há pouco, né? Muito provavelmente, a gente não sabe, mas o Ministério da Saúde talvez estenda esse período de quarentena por mais do que 30 dias. E aí, nesse caso, uma outra alternativa, para quem não quiser, por exemplo, usar uma suspensão do contrato, usar uma redução de jornada, etc., seria pegar os feriados que a gente ainda vai ter em 2020 e usar como compensação. Tá? Então, ou seja, por exemplo, um feriado de 7 de setembro, de 12 de outubro, poderia vir a ser usado. Tem uma diferençazinha, né? Ou seja, os feriados federais, municipais, estaduais e religiosos, eles necessariamente necessitam de um acordo com o empregado, né? Ou seja, nesse caso, deve ser consultado, deve ser combinado com o empregado. Olha, você está trabalhando agora, você está em casa agora, não está trabalhando, e no 7 de setembro você vai trabalhar, no 15 de novembro você vai trabalhar. Isso através de um acordo com o empregado. Para os feriados que não são previstos em leis municipais, estaduais, federais e os religiosos, por exemplo, um feriado da Constituição Civil, um feriado do Dia do Professor, esse pode ser automaticamente compensado
pelo empregador. Ele não necessita de uma negociação com o empregado. Tá, joia. Dando uma olhadinha aqui nas perguntas que estão sendo endereçadas. É importante, né? Porque senão acaba passando o assunto, né? A gente vai para Pois é. Tá, joia. A gente agora vai tratar do banco de horas, né? O Ministério, a medida provisória trouxe uma regulação específica sobre o banco de horas e a gente queria saber se há uma distinção por conta disso, do banco de horas previsto na CLT e do regulado hoje pela 927 de 2020, Jorge. Engraçado, né? A questão do banco de horas, ela foi boa porque ela elasteceu o período de compensação. O que a gente tinha como regra anterior? Se fosse por acordo individual, a compensação tinha que ser feita em 6 meses. Se fosse por acordo coletivo, até 1 ano. Agora, a VMP diz o seguinte, olha, seja sendo individual ou coletivo, vale os 18 meses para eu compensar, ou seja, eu elasteci o período de compensação. Então, isso foi bom, foi muito bom, e também empoderou mais o empregado junto com o empregador, discutir melhor essas regras de compensação. Porém, se vocês observarem no artigo 14 e no parágrafo 2º, ficou meio confuso, porque ao mesmo tempo que eles falam que a estrutura do banco de horas tem que ser feita por acordo individual ou coletivo, né, dando a entender que a compensação tem que ser uma coisa combinada entre o empregado, né? Se formos até o artigo 2º, ele deixa a cargo do empregador a decisão de quando e como compensar. Quando ele fala assim, a compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador independente de convenção coletiva ou acordo individual. Então, o que eu vejo aí é uma contradição, porque quando ele inicialmente admite que a compensação dos 18 meses tem que ser feita por acordo individual ou coletivo, ou seja, pressupõe uma concordância, né, entre o empregador e a outra parte, seja ela sindicato ou empregado. No parágrafo 2º, ele traz e ele diz que eu posso, o empregador, determinar quando e como o empregado pode fazer essa compensação. Então, tudo leva a crer aqui que o prazo está estendido por 18 meses, tá? E que a empresa, apesar dessa confusão que eu vejo no artigo 14 e no parágrafo 2º, a empresa pode decidir quando e como proceder a essa compensação neste prazo de 18 meses. Então, essas foram as importantes alterações em relação ao que a gente tinha de legislação trabalhista anterior sobre o banco de horas. Joia, Jorge. Queria continuar com você. A gente sabe que existem algumas medidas extremas que a gente espera que não tenham que ser adotadas, mas sobre as quais as empresas já têm conversado, perguntas já têm chegado. Então, eu acho importante a gente também abordar esse cenário aqui agora. Então, nesse sentido, eu queria saber como tratar a demissão em massa e a adoção de um plano de PDV, considerando a crise do Covid. Então então a MP ela não abordou esses dois assuntos. Então, ou seja, está na mesa ainda das empresas as opções por demissão em massa e a adoção do PDV. Com a reforma trabalhista, nos casos de demissão em massa, é importante dizer que a autorização do sindicato e a participação do sindicato está retirada, ou seja, a reforma trabalhista permitiu que o empregador pudesse proceder com a demissão em massa de acordo com a sua discricionariedade. Pois bem, só que mesmo autorizada a empresa a proceder a essa demissão em massa sem a participação do sindicato, depois da reforma, a gente ainda aconselha que, por se tratar de um movimento com grande apelo social, a empresa proceda com algum pacote adicional ou alguma indenização adicional fora das indenizações previstas pela CLT nos casos de demissão em massa. Tá? Por quê? Porque ainda a questão jurisprudencial sobre o problema social que isto acarreta, que seria a demissão em massa,
ainda não foi direcionada ou endereçada muito bem pós-reforma. Então, o que a gente sempre aconselha em casos de demissão? Sempre a extensão do plano do convênio médico durante um período de 3 a meio ano ou 1 ano, algum serviço de qualificação ou recolocação, caso necessário, algum pagamento de alguma gratificação adicional, normalmente decorrente ou por pessoas que estão bastante tempo na empresa, ou com pessoas já em fase avançada, com idade, pessoas idosas, tá? E também a definição de preferência em contratação futura para os empregados dispensados nessa situação. Então, esse é o caso da demissão em massa. Para o segundo caso do PDV, para que o PDV, de fato, tenha aquela função de quitação dos haveres do contrato de trabalho, também sugerimos, e aí fortemente, a participação do sindicato. Porque só com a participação do sindicato eu posso prevenir a empresa de que o que está sendo pago no PDV e os empregados que estão envolvidos nesse PDV não vão ajuizar ações trabalhistas posteriores contra a empresa. Então, neste caso, é imprescindível a participação do sindicato. Tá, joia. Jorge, voltando um pouquinho para o assunto de banco de horas, tem uma pergunta da Isabela aqui. Ela coloca: o que as empresas que já têm acordo de banco de horas vencendo esse mês devem fazer? Qual o prazo irá prevalecer? De 18 meses da MP ou do acordo firmado anteriormente? Eu entendo que são os 18 meses da MP. Tá? Lei posterior revoga a lei anterior, por critério de hermenêutica. Tá? E especificamente, por ser uma lei específica, tá? Eu entendo que prevalece o prazo de 18 meses. João, a Camila também. Oi. Não, eu queria te falar que estão chegando algumas perguntas aqui. Aproveitar para ver se eu leio aqui e se eu respondo algumas aqui. Tem uma pergunta da Renata. Gostaria de saber se o curso de capacitação, no caso do layoff, tem que ter duração de 4 meses da suspensão do contrato. Olha, Renata, só para você entender, o período é de até 4 meses. Então, assim, se a suspensão do contrato for de 2 meses, o curso vai ter duração de 2 meses. Se o afastamento do empregado na suspensão for de 3 meses, o curso deve ter 3 meses, tá? Uma coisa também que eu acho importante a gente conversar sobre isso é o seguinte: nesse texto novo legal, ele não fala em estabilidade, né? Só que, assim, muito provavelmente, para que a gente consiga conquistar o empregado a aceitar uma situação dessa, talvez faça sim sentido dar uma estabilidade para ele, a estabilidade já prevista na legislação. Ou seja, enquanto tiver esse período, ele vai ter estabilidade e talvez estender por mais 1 ou 2 meses, de maneira que ele tenha a tranquilidade de, ao terminar a suspensão, ele voltar a trabalhar, né? Porque, assim, muita gente vai perguntar: poxa, mas qual o atrativo para o empregado em aceitar uma suspensão dessa? Bom, é ele não ser mandado embora, né? Então, do momento em que alguém não aceitar e verificar que a consequência disso é a sua dispensa, e outros aceitarem e ganharem estabilidade, isso pode ser uma forma atrativa de trazer esses empregados, né? João, eu vi algumas perguntas aqui no mesmo sentido, dessa aqui do Gustavo. Se durante o período de home office o empregador pode suspender o benefício do Vale Transporte, tendo em vista que não há mais a necessidade de deslocamento casa-trabalho e vice-versa? O Vale Transporte, sim. Eu entendo que o Vale Transporte pode ser suspenso, porque você não tem um deslocamento, assim como os descontos, né? O desconto do Vale Transporte. O Vale Alimentação, eu entendo que não. Ele se utiliza dos valores de cesta básica, etc., para consumo em casa. João, a Camila também traz uma pergunta sobre os feriados. Ela diz assim: eu entendi que somente feriados religiosos dependem de aceite do empregado. Se seria isso mesmo? Não, na verdade vou até pegar aqui na lei, mas eu acho que os feriados são os estaduais, os municipais, os federais e os religiosos que necessitam da concordância do empregado. Deixa eu já confirmar aqui. Os feriados que são, por exemplo, como eu falei, o dia da Constituição Civil, o dia dos professores, dia do médico e tal, nesse a compensação pode ser automática, tá?
só precisa do acordo com o empregado os religiosos, os federais, municipais e estaduais. Mas eu já confirmo aqui, Cris. Pode ir seguindo aí que eu volto aqui. Posso? Tem uma pergunta aqui da Sabrina, que também é interessante. Então, para ficar claro, apesar da MP não ter tratado da redução da carga de jornada, isto pode ser feito com base na CLT? Não precisa de autorização do sindicato, certo? Pode ser feito através de acordo individual? Como a MP não tratou disso, o prazo para tal medida é até dezembro, certo? Acho que aqui a gente volta para aquela questão do layoff, né, João? Desculpa, eu estava vendo o negócio dos feriados aqui. Não, mas eu entendi a pergunta dela. Assim, eu sinceramente ainda tenho dúvida em relação a isso, né? Ou seja, o layoff que vem aqui com a suspensão do contrato, lembrando aquilo que a gente falou no início, né? São dois tipos de layoff, né? Um que é negociado com o sindicato, que você reduz a jornada em 25% e reduz o salário em 25%. Esse eu entendo que continua sendo válido, tá? Até porque, nesse caso, há pagamento de salário, né? Então, assim, até tinha uma pergunta do Nicolau aqui em relação a isso. A gente tem que entender duas situações diferentes, né? A gente pode caracterizar dois tipos de layoff, né? Um layoff que é mediante negociação coletiva, com redução de salário até 25% e jornada até 25%. Nesse caso, os 75% que restam são tributáveis normalmente. E esse novo layoff trazido pela MP, que ele tem uma diferençazinha pequena, mas muito relevante em relação ao layoff já previsto na lei, que é a suspensão do contrato para o curso de capacitação, só que diferentemente da previsão anterior, que era muito usado pela indústria automobilística e etc., o período em que o trabalhador estiver fazendo esse curso, o contrato dele está suspenso, ele recebe apenas uma ajuda de custo, uma gratificação de natureza indenizatória, ou seja, não tem incidência de encargos, tá? Mas isso vai acontecer de uma certa forma, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que são duas situações diferentes. Uma, ele só faz o curso, não ganha salário, ganha apenas uma ajuda. No outro, ele continua trabalhando com uma redução de jornada de, no máximo, 25% de carga horária, reduzindo 25% do salário, mas o salário continua sendo pago. Então, são duas situações diferentes que a gente tem aqui. Acho que aqui cabe uma pergunta do Nicolau também, João, que ele pergunta: os encargos trabalhistas permanecem sobre o valor do salário cheio, nesse caso da redução, ou dos salários reduzidos? Não, dos salários reduzidos, é do que efetivamente o empregado está recebendo naquele momento. Tá? Lembrando que, nesse caso, tem que ser respeitado o mínimo, né? Então, assim, algumas categorias têm dificuldade com isso, porque elas já pagam o piso. Se você reduzir 25%, você não vai pagar o mínimo, o piso ou o mínimo regional. Tá bom. A Karina também encaminhou uma pergunta para a gente, que eu acho que é interessante, que a MP trata logo de início no seu artigo 1º. Ela pergunta assim: caso a empresa tenha formalizado um acordo coletivo antes da MP menos favorável, o que será válido? O negociado acima do legislado ou a condição mais favorável? Tem uma Deixa eu só, antes de responder isso, deixa eu só pegar o capítulo aqui do adiantamento dos feriados, que senão a gente perde, tá? Tá. O aproveitamento dos feriados religiosos é que dependerá da concordância do empregado, tá? Ou seja, todos os demais podem ser negociados por vontade da empresa, tá? Tá, joia. Então, voltando à pergunta da Karina, a pergunta da Karina é: caso a empresa tenha formalizado um acordo coletivo antes da MP menos favorável, o que será válido? O negociado vai prevalecer sobre o legislado? Ou a condição mais favorável?
Aí eu acho que o artigo 36, né, Cris? Consideram-se convalidadas as medidas trabalhistas adotadas por empregadores que não contrariem o disposto nessa medida, tomadas no período de 30 dias anteriores à data de entrada de vigor dessa medida provisória. Então, assim, se essa medida que foi adotada pela empresa da Carina, ela foi uma medida anterior à publicação da MP, que não viole a previsão que está aqui, que está presente aqui, ela está convalidada, ela está autorizada a ser feita. E até uma coisa interessante, né? A MP traz a possibilidade da ultratividade da norma coletiva por interesse do empregador. O que é ultratividade? Ou seja, a norma tem previsão de 1 ano, né? Quando chega no final de 1 ano, é do interesse da empresa prorrogar a vigência daquela norma. Isso pode acontecer por interesse do empregador. É uma ultratividade automática, mas por interesse do empregador. Tá? Joia. Voltando ao assunto férias, tem uma pergunta da Aline. Se pagar o texto constitucional junto com o 13º é só para as férias individuais ou também vale para as férias coletivas? É interessante, essa pergunta é boa, e ela é uma questão meio interpretativa, né? Porque se a gente for olhar o texto da MP, essa possibilidade do pagamento postergado, ele vem só no capítulo das férias individuais, né? Mas é que também não faria sentido não aplicar para a coletiva, né? Porque eu acho que considerando que se a gente está falando em aliviar o caixa, por óbvio que as férias coletivas, por abranger um número maior de empregados, estariam, assim, de certa forma, prejudicando mais o caixa da empresa. Então, pela consequência lógica jurídica disso, entendo que se aplica pelas férias coletivas, sim, com certeza. Não, eu concordo com você. Assim, a gente tem que sempre deixar claro que elas foram tratadas em capítulos diferentes, né? Então, assim, dá a entender que as férias individuais é que tem essa prerrogativa, né? As férias coletivas, a princípio, não teriam, né? Mas, assim, é o que o Jorge falou, né, gente? A gente está num momento de crise, quase um momento de guerra, né? Aliás, guerra contra o vírus, né? Então, assim, boa parte das medidas que vão ser tomadas nesse momento, elas vão ter um tratamento um pouco diferente. Até para vocês terem uma ideia em relação a isso, tem um capítulo final aqui que trata da fiscalização, né? Ou seja, muita gente está preocupado, poxa, mas se eu fizer isso, eu vou ser autuado e tal. Tem um capítulo aqui que trata especificamente disso, né? Ou seja, a fiscalização nesse momento agora, ela só vai ser impositiva, ou seja, ela só vai sair aplicando multas em caso de trabalho escravo, trabalho do menor sem autorização, questões ligadas à própria saúde. Exato, ou seja, vai no que a gente falou sempre, né? Ou seja, não faz sentido um auditor do trabalho penalizar uma empresa porque não respeitou o prazo de 30 dias, ou porque não usou um aditivo específico naquele dado momento, tendo em vista a urgência das medidas, né? Porque a CLT é muito burocrática, né, Jorge? Então, assim, se a gente... Até ontem, se você não faz um aditivo para, por exemplo, para um home office, você estaria entrando numa discussão. Agora não, tem uma flexibilização maior. Até porque é o que diz o artigo 31 da medida provisória. Durante o período de 180 dias contados da vigência dessa medida provisória, os auditores do trabalho atuarão de maneira orientadora, exceto quanto falta de registro de empregado, situações de grave risco aos trabalhadores, ocorrência de acidente de trabalho e condições de trabalho análoga escravo e trabalho infantil. Né? Então, assim, realmente... por exemplo, se alguém for fiscalizar controle de ponto, você fala assim, pô, amigo, o artigo 31 está dizendo que você deve me orientar. Qual a sua orientação em relação a esse tema para que eu possa me organizar aqui? Ele, a princípio, não poderá multar imediatamente após essa fiscalização. Assim, a gente estava conversando isso, né? Eu acho que não vai ter fiscalização, né? Que fiscal vai
vai sair da empresa, salvo em caso de denúncia, né, Cris? Assim, pode ter uma denúncia, porque, olha, a empresa não está cumprindo uma regra de segurança aqui, aí talvez tenha uma fiscalização. Tá, Joia. Chegou uma pergunta aqui para mim pelo WhatsApp, do João Costa, que não está conseguindo endereçar as perguntas aqui pelo chat do Zoom, e é de um assunto até que a gente já tratou e pediu que a gente voltasse. Ele coloca assim: gostaria de saber sobre a responsabilidade do empregador caso o funcionário se contamine no local de trabalho. Como o João falou, né? Coronavírus não é uma doença do trabalho, até porque agora o grau que estamos é uma de transmissão comunitária, né? Ou seja, é muito difícil o empregado provar que pegou a doença no ambiente de trabalho, até porque é obrigação do empregador, no primeiro caso, suspender as atividades de imediato, né? Então, nesse sentido, eu acho muito difícil a qualificação do empregador como responsável pelo empregado por ter pego essa doença. Porque a gente não está falando de caso de doença ocupacional que ensejaria aí uma responsabilidade objetiva. E a própria MP diz que caberá ao trabalhador fazer a prova disso, né? Isso. Então, por essa dificuldade que encontramos traçar o nexo causal, e justamente para trazer isso, o conceito de doença ocupacional, é justamente por esta razão é que o empregador ele não pode ser responsabilizado. Ou seja, não pode ser aplicada a responsabilidade objetiva, que independe de provas, para o empregador nessa situação. Joia. De novo, voltando à redução da jornada e do salário, a Vanessa Deluca pergunta para a gente assim: a MP não tratou da redução de jornada e salário, prevalecendo, portanto, a Constituição requer a negociação coletiva. Vocês entendem que é possível negociar com o sindicato, que deve ser negociado com o sindicato a redução, ou se a gente pode negociar diretamente com o empregado, por meio de acordo individual, a redução do salário com a respectiva redução da jornada de trabalho? A pergunta seria válido? Hã? Pergunta boa. Pergunta boa, até porque é o seguinte, eu acho que se tivesse sido flexibilizado esse ponto, ela faria parte da MP, né? Então, assim, volto a dizer, nesse primeiro momento agora, o que eu vejo é a possibilidade da gente usar a redução do layoff de até 25%, mas redução de salário superior a 25%, eu acho que ainda é altamente questionável. Assim, como é que eu posso dizer? Hoje de manhã eu vi dizendo que haveria uma nova MP tratando disso. Tá? Eu acho que nesse momento eu acho precipitado fazer isso. Eu acho que provavelmente vai haver algum questionamento, porque essa é uma previsão que está extrapolando o texto da CLT. Mas, assim, medidas extremas têm que ser tomadas, né? Assim, eu vou mais além, né, João? Se essa MP vier a traçar essa possibilidade de você reduzir com diminuição do salário sem o sindicato, ela já nasce inconstitucional, né? Concordo, Jorge, concordo. Esse é o grande ponto. Então, a própria insegurança está nisso. Eu acho que reduzir... Eu acho que reduzir sem o sindicato, eles não fizeram de propósito nessa MP, porque, por mim, é evidentemente inconstitucional. E o artigo 2º coloca isso, acho que claramente, quando ele fala durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo e ter a preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais respeitados os limites da Constituição. Então, acho arriscado realmente a gente abrir mão da negociação coletiva. E assim, muita gente defende que até com negociação coletiva reduzir além dos 75% é questionável, né? Mas assim, a gente só vai conseguir ter plena ciência disso lá para frente, né? Então assim, essa MP foi feita para garantir ou tentar garantir os empregos, né? Então assim, muito do que a gente está falando aqui em outros tempos era impensável, né? Ou seja, conceder férias e pagar
junto do 13º, era uma coisa impensável, né? Mas houve essa flexibilização. Então, assim, uma coisa que eu já falei para muitos clientes, né? Assim, o ideal é que, nesse primeiro momento, a gente use dessas ferramentas que estão disponíveis, né? Ou seja, ferramentas que já estão autorizadas pela lei. Eu não consigo, eu não vou poder fazer. Mas o que eu faço? Assim, bom, você pode botar as pessoas de férias durante 30 dias. Se lá no 19º dia, 20º dia, a situação não tiver nenhuma hipótese de normalização, ou o governo vai soltar uma MP com mais flexibilização, e aí a empresa vai poder verificar como ela se adequa, ou a empresa toma alguma medida mais drástica. Mas tomar uma medida muito radical nesse primeiro momento, eu não recomendo. Por quê? Porque, assim, a gente tem outros mecanismos, a gente tem outras alternativas. Muita gente falava assim, mas eu não tenho condição de pagar essas férias, meu caixa não comporta. Bom, agora você já vai ter que pagar lá em novembro, que já era uma previsão normal do que ia ser feito. Mas eu estou sem trabalho. Talvez a empresa tenha que realmente estudar se suspende o contrato de trabalho de alguns, se demite outros, se coloca outros de férias, outros de home office. Eu acho que aqui é um mix de alternativas que devem ser utilizadas por cada uma das empresas, né? Uma pergunta agora diferente do Luan Rodrigues, um pouco desse tema de layoff. Ele pergunta assim: boa tarde. Caso a empresa precise admitir novos colaboradores, mesmo em meio a esta crise, como ficará o exame admissional, sendo que algumas clínicas ocupacionais estão fechadas? Estão suspensos pela MP, tanto o admissional como o demissional. Como o ASO também, né? Periódicos, né? Isso. Tem uma previsão... No artigo 15, né? Se não me engano. No artigo 15, né? Estão suspensas a obrigatoriedade da realização de exames médicos ocupacionais, clínicos, complementares e demais exames demissionais. Os exames desse artigo poderão ser realizados no prazo de 60 dias contado do encerramento da pandemia, né? Ou seja, encerrada a pandemia, quando tiver uma informação do Poder Federal dizendo que a pandemia acabou, a empresa aí ela vai ter que correr e, nesses 60 dias, regularizar ou admissional ou demissional, o que quer que seja. Tá, joia. Tem uma pergunta também trazida pelo Ricardo com relação à CIPA. Ele pergunta assim: estou com o processo de CIPA em andamento, inclusive já iniciamos a votação. Considerando o artigo 17 da MP 927, que estabelece que as comissões internas de prevenção de acidentes poderão ser mantidas até o encerramento do estado de calamidade pública e os processos eleitorais em cursos poderão ser suspensos, se optar pela suspensão do processo eleitoral, ele precisa manter a garantia de emprego do pessoal que já se inscreveu como candidato? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque qual que é a finalidade desta garantia de emprego? É dar guarida às pessoas que não sofram perseguições por parte do empregador, que venham a se candidatar e eventualmente ganhar o pleito para ser cipeiro. Nesse caso, já existe uma comissão. Já existem as pessoas que já têm a titularidade da estabilidade, de maneira que torna-se desnecessário estendê-las para os demais por uma comissão que sequer ainda vai, ou com um processo seletivo que sequer existe, posto que a anterior ainda se opera e pode se reunir e pode atestar essas dificuldades pelas empresas, ou seja, a norma ela já está fazendo sentido para as pessoas que já estão na comissão que não foi desconstituída ainda. É isso. Mas assim, volto a dizer, é polêmico, né? Ou seja, vai ter muita gente que vai defender, não, tem estabilidade para quem teve o mandato estendido e para aqueles que se candidataram e estão com o processo seletivo suspenso, né? Então, assim, gente, volto a dizer, muitas dessas dúvidas a gente só vai conseguir ter a resposta um pouquinho mais na frente, né? Ou seja, a cautela é sempre necessária nesse momento, mas como o Jorge falou, não faria muito sentido aumentar mais a estabilidade, mas vão ter vários entendimentos em relação a esses temas, né? Tá tudo muito novo, né?
Joia. Falando sobre cautela também, a Camila traz uma pergunta para a gente. Ela fala assim, pelo artigo 2º, considerando o artigo 2º, né, poderíamos aditivar, ou se fazer um aditivo ao contrato de trabalho, suspendendo totalmente o contrato, ou seja, o empregado não trabalha e não recebe nada de salário? Não, eu entendo que não. Se você não tiver essa qualificação que o João mencionou, em paralelo, ainda a gente não tem essa permissibilidade legal. Pelo contrário, todas as manifestações que vêm agora no sentido de continuidade de pagamento da remuneração, salvo nesta hipótese que a gente acabou de falar, que é na hipótese de qualificação. Eu também acho que não. Eu acho que Não. ou essa hipótese específica prevista ou não. Eu acho que deixar o empregado em casa com um contrato suspenso, sem pagamento de salário e de nenhum benefício, sem dar o curso de capacitação, eu acho arriscado. E eu vou mais além ainda. Eu acho que vai ter uma grande discussão judicial nos próximos dias abordando a inconstitucionalidade desta qualificação. Né? Porque não. Não é suficiente, entendeu? Mas aí a gente está extrapolando o que, além do que a gente tem de direito cogente agora, que é o quê? Tem a permissibilidade, mas só nas hipóteses de qualificação. Ainda extremamente discutível, né? Mas... Rodrigo... O Cris, desculpa, tinha até um ponto do Tiago, né? Algum ponto da MP é flagrantemente inconstitucional. É assim, a gente ainda não conseguiu analisar profundamente isso, mas tem alguns, sem dúvida, alguns pontos desse aqui vão ser questionados, né? Ou seja, várias situações aqui foram flexibilizadas ao extremo, né? Ou seja, algumas previsões vedadas pelo artigo 611 da CLT foram flexibilizadas aqui, inclusive itens que não eram flexibilizáveis, né? Se a gente puder falar assim. Então, assim, os questionamentos vão vir depois. Só que o que acontece é que a gente está num momento muito complexo, né? Muito complicado. Então, assim, algumas medidas precisam ser tomadas. Então, assim, tudo que for tomado com base na medida provisória e na legislação já existente, eu acho que a gente tem uma chance muito maior de ter sucesso numa eventual discussão. Já uma flexibilização além do que está permitido, ela é muito mais questionável, apesar dessa previsão do artigo 2º da medida provisória, né? Mas, como a Cris falou lá no início, a própria definição do artigo 2º, ela fala assim, as negociações individuais terão preponderância sobre os demais instrumentos coletivos legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos pela Constituição. Então, assim, está permitindo uma flexibilização maior, está permitindo que você negocie com o empregado acima até do que está negociado com os sindicatos, mas desde que respeitada a Constituição, né? Então, assim, é importante ter muita cautela e avaliar cada um dos movimentos com muito cuidado, né? Mais uma pergunta aqui, a gente até já passou por esse ponto do Mello, que é o seguinte: entendi que o exame demissional não será suspenso. Artigo 15, caput. Está correto o entendimento? Eu entendo que sim, quando o artigo fala que no estado de calamidade pública fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os demissionais. Então, acho que você está correto no seu entendimento, sim. Uma outra pergunta que já... Até porque é o seguinte, né, Cris? Você vai mandar a pessoa embora. Se você fizer um exame demissional muito depois, você não vai ter como provar que naquele momento a pessoa estava apta. É. Tá joia. E tenho mais aqui uma pergunta do Rodrigo Badiani, que foi um assunto que também terminou por algumas outras perguntas aqui do nosso fórum. Ele fala assim: para se evitar o contato físico, né, poderia ser aplicada nas empresas o ponto por exceção, na forma do artigo 74, parágrafo 4º? Poderia. Isso está de pé ainda e não precisa da participação do sindicato mais. Agora é bom a gente fazer um acordo por escrito com os empregados que forem submetidos a isso, né, Jorge? Sim, está de pé e isso está no cardápio de opções, sim, para adotar caso, e aí de novo,
falando aí, então, de um cenário de que o empregado está submetido a controle e eu quero manter isso, mesmo com home office, né? Porque com MP eu não preciso mais. Caso eu queira manter isso, ou seja, o controle de jornada, o ponto de exceção pode ser uma opção. Não, até porque é o seguinte, né? Tudo que for feito para diminuir o contato, ponto de biometria, por exemplo, tem que ser desligado imediatamente, né? Então, assim, não faz o menor sentido manter um ponto de biometria nesse momento, né? Então, assim, os pontos alternativos, eles vão ganhar valor nesse momento. Caem como luva, né? João, agora sim, concluindo o nosso bate-papo, seguindo aqui que a gente tinha conversado antes, resumidamente, o que a gente pode listar como as medidas de cautela importantes a serem adotadas pelos empregadores nesse momento? Eu acho que, assim, é muito importante, eu acho que tem até ressaltar isso, né, que chegaram muitas perguntas, eu acho que mais de 60, a gente não vai ter tempo de responder tudo. Provavelmente, ao longo dessa semana, a gente deve marcar um outro bate-papo como esse, até já podendo evoluir um pouco mais sobre os detalhes da MP, né? Eu acho que é importante também destacar uma coisa que veio reforçada aqui na medida provisória, que é o diferimento do pagamento do recolhimento do FGTS, né? Ou seja, as empresas vão poder pagar o FGTS, está prorrogado o pagamento por 3 meses, não vão ser cobradas multas, etc. Vai haver antecipação do pagamento do abono anual, né? Ou seja, isso já era uma previsão que o Bolsonaro tinha soltado na semana passada, né? Houve também uma suspensão dos prazos administrativos, ou seja, da apresentação das defesas, das notificações de débito do Fundo de Garantia, né? Então, assim, foram adotadas uma série de medidas que, assim, na nossa opinião, ainda são um pouco tímidas, né? Eu acho que o governo, de alguma forma, tinha que colaborar com o custeio dos profissionais que voltassem ao trabalho nesse momento, né? Ou seja, existem um grande número de empresas que estão com as suas atividades praticamente paralisadas e elas estão com uma situação muito difícil, porque elas praticamente não conseguem produzir, não conseguem vender, o recebimento fica, obviamente, prejudicado e talvez até uma suspensão de contrato, mesmo pagando o curso, etc., não seja uma alternativa, né? Então, obviamente, se o governo pagasse uma capacitação, pagasse uma bolsa de capacitação nesse momento, talvez essa empresa tivesse uma condição de segurar os empregos por mais tempo. Mas é aquela questão, o cobertor curto, né? Assim, o governo... Nossa economia não está forte, né? A gente estava tentando se recuperar nesse momento aí e gastar o dinheiro que está sendo economizado com a reforma da Previdência de uma só vez no ano de 2020, eu acho que não está muito na agenda do Paulo Guedes, mas tudo vai mudar ao longo dessa semana, né? Então, assim, dependendo do tempo que a quarentena for prosseguir, outras medidas vão ter que ser adotadas. Então, assim, eu vejo que a gente tem que estar muito ligado nisso, toda a equipe do escritório está estudando esse tema sem parar, todos os advogados, todos os sócios. Essa semana, provavelmente, a gente também vai ter um outro webinar de maneira mais global, ou seja, tratando de ações mais de matéria civil, de matéria empresarial, matéria ambiental, penal. Existem muitos reflexos nas outras áreas, muitas dúvidas em relação a o que vai acontecer se o decreto mandar fechar minha empresa tem uma atividade essencial, não tem uma atividade essencial, aí eu estou na cadeia produtiva de uma empresa que produz alguma coisa essencial e há uma dúvida muito grande em relação a isso. O decreto federal fala uma coisa, existem decretos municipais, estaduais falando de forma diversa. Então, assim, a gente tem agilidade para poder interpretar cada uma dessas legislações e entender de forma rápida quais são as medidas a serem adotadas. Eu acho que é uma atitude louvável. Eu acho que todos os empresários agora devem estar preocupados com esse tema, preocupados em manter o emprego, preocupados em manter o seu negócio,
né? Então, tanto Cristiana, Jorge e eu estamos dedicados a isso tudo aí. E assim, eu acho que a gente tem muito trabalho para frente. E, João, tentar... reforçando um conselho que você deu ao longo de todo esse webinar, eu acho que vale que eu recebi nesse momento que o MPT e a ANAMATRA já foram à imprensa manifestar a sua preocupação e a ANAMATRA até o repúdio à nova MP. Assim, né, gente? Assim, cada um tem que defender o seu, né? Assim, com certeza. Esse flexibilização de ficar em casa, esse ponto de ficar em casa sem receber salário, isso obviamente vai dar muita gritaria. Eu acho que o MPT, a ANAMATRA, o MTE, eles estão de acordo com a questão da jornada, com a questão do teletrabalho, talvez também com a questão das férias, mas é realmente muito sensível à manutenção dos empregados sem pagamento de salários, né? E aí, complementando o que o João falou sobre as nossas limitações, eu acho que a gente está falando de saúde pública, né? Saúde pública é concorrencial, é uma competência concorrencial, ela atinge tanto estados, municípios e a federação. E, óbvio, como efeito colateral, os empregados. Então, nós, empregadores, o departamento jurídico do RH, a gente tem que acompanhar muito de perto, não só a legislação trabalhista, como as municipais, estaduais e federais colaterais à questão trabalhista. E aí, nos organizar. Em que sentido? A nossa limitação da atividade, ela pode vir de vários frontes, né? E a discussão em relação a isso também pode vir de vários frontes. A gente pode ter dissídios coletivos de trabalho não permitindo a entrada de empregados, a gente pode ter decisões da vara por ações civis públicas por sindicatos também não permitindo, a gente pode ter decretos incidindo sobre a nossa atividade, e cada movimentação nesse sentido tem que ser acompanhada e tem que ser embasada numa possível medida judicial liberando, já com passos preventivos, pessoal. Então, o que são os passos preventivos? Foi animado, né, Jorge? Foi animado. Vários decretos mandando, várias ações civis públicas mandando fechar alguns estabelecimentos das empresas, alguns essenciais, só que a interpretação do que é essencial, às vezes, ela é muito elástica. Então, assim, a empresa tem que estar muito atento. São muitos decretos, os municípios. Ontem à tarde saiu um decreto de Macaé, que é uma região super relevante, que tem a produção de petróleo, que é uma das atividades consideradas essenciais pelo decreto federal de calamidade pública, mas o prefeito de Macaé mandou fechar tudo, né? Então, assim, como é que você lida com um decreto federal versus um decreto estadual, municipal? Então, assim, as equipes do contencioso do escritório estão muito ligadas nisso para que a gente possa rapidamente adotar alguma medida para evitar um embargo, um fechamento, né? Então, assim, Cris, eu acho que, em linhas gerais, as preocupações têm que ser essas. Eu acho que as medidas devem ser tomadas rapidamente, mas sem sobressalto, gente. Eu acho que o mais importante é analisar, verificar quais são as melhores alternativas, lembrar que a gente não está falando de 2, 3 dias, uma semana, muito provavelmente isso vai se estender por 1, 2 meses. A própria medida provisória traz a possibilidade de você antecipar, inclusive, férias que ainda virão pela frente, né? Ou seja, o trabalhador nem dispôs ainda desse período e elas já podem ser antecipadas e, caso ele venha a ser desligado antes disso, elas vão ser descontadas na rescisão, né? Então, assim, toda a ideia do governo, ao soltar essa medida provisória, é tentar manter o emprego, né? Então, assim, as medidas vão ser olhadas com muito mais cautela se a empresa estiver justificando, olha, eu estou tentando manter o emprego. Mas, óbvio, como o Jorge falou, se ficar em casa sem pagar salário, eu acho que isso vai ser mais complicado lá para frente. Se tiver que tomar uma medida como essa, que seja através de uma negociação coletiva. Certo, obrigada, João. Cris, tem mais alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem uma interessante da Jaqueline, que não está prevista na medida. Ela coloca assim: na hipótese de novas contratações, as assinaturas de contrato de trabalho poderão ser feitas
digitalmente e posteriormente ratificados? Sim, né? O contrato digital já tinha essa previsão, né? Eu acho que na MP Verde Amarela ou na Liberdade Econômica, né? Uma dessas duas MPs já tinha trazido essa possibilidade, né? E como a gente estava mencionando, né? Assim, todas essas alterações elas vão ter um pouco mais de flexibilidade por parte da empresa. É óbvio que deve ser dado tratamento a esse registro, porque a própria item da fiscalização ele diz que uma das coisas que a fiscalização pode autuar é o trabalho sem registro, né? Então, assim, você pode até não assinar a carteira, mas roda uma ficha de registro de trabalho, lança nos sistemas governamentais o registro daquele empregado e depois, se for o caso, fisicamente faz a assinatura da carteira. O Nicolau encaminhou uma pergunta para a gente aqui pela segunda vez, que fica mais próximo ao processo de trabalho. Ele tem alguns acordos trabalhistas parcelados e negociados em dezembro de 2019, que tem em torno de 10, 20 parcelas que vão até março de 2020. Ele pergunta se, havendo dificuldade em honrar esses pagamentos, já que há uma previsão de multa de 100% por inadimplência, se ele pode simplesmente, individualmente, não pagar, ou se ele teria que renegociar isso, se ele pode reduzir o valor ou alongar as parcelas, como é que ele deve abordar essa questão, para não sofrer nenhum prejuízo judicial? Não, acho que nesse caso, como é um prazo judicial, como acordo tem efeito de sentença, se eventualmente tiver alguma dificuldade de pagamento, acho que vale uma renegociação, entendeu? Ou seja, explicar para o advogado, olha, a empresa está em dificuldade, eu preciso renegociar, flexibilizar esse pagamento, porque os prazos judiciais estão suspensos. Só que o acordo ele não é considerado um prazo judicial, assim, ele não tem essa possibilidade. O prazo que está suspenso é o prazo de recurso, de agravo, as audiências estão suspensas, mas os prazos definidos em acordos eles devem ser cumpridos. Então, assim, eu procuraria, se fosse o caso, negociar o pagamento mais para frente, postergar um pouco. Chegou uma pergunta também sobre o parcelamento, né, da execução judicial, né? Assim, para Camila. Uma situação muito, muito semelhante a essa, né? Assim, os prazos são suspensos. Teoricamente, quando o prazo do parcelamento ele é deferido pela Justiça, nesse caso, há um deferimento de um prazo judicial. Então, esse teria um pouco mais de condição de se defender que esse prazo ficou suspenso. Porque esse prazo, diferentemente do acordo que foi negociado entre as partes, esse parcelamento judicial foi deferido pelo juízo e os prazos judiciais estão suspensos. Mas, assim, tudo isso pode ter questionamento lá na frente. Então, assim, a empresa deve analisar com cuidado e parcimônia se deve implementar essa alteração ou não. Tá, Joia. Aqui tem mais uma pergunta que chegou do Rodrigo. Vadiane coloca assim: no caso da MP, o aviso de férias deve ser 48 horas antes do curso. Quanto aos pagamentos, estes devem respeitar a data do vencimento dos salários no mês subsequente, ou seja, até o quinto útil. E quanto a um terço das férias, o abono deve ser pago até a primeira parcela do 13º, ou seja, até o dia 20 de novembro de cada ano? Exatamente isso. Ou seja, a empresa pode pagar um terço agora, pode pagar em junho, em julho, ou pode pagar só em novembro, junto com a primeira parcela do 13º. E uma coisa interessante também é que ficou, quando a pessoa vai tirar férias, ela pode pedir antecipação do 13º. Isso também foi postergado, né? Então, assim, são coisas que foram flexibilizadas para tentar impactar menos o caixa das empresas nesse momento. Muitas perguntas, né, Cris? É até difícil de explicar. Essa eu não sei se a gente já respondeu. Nós estamos lendo várias aqui por e-mail. Mais de 70. Eu também, pelo WhatsApp. Não, e pelo sistema tudo também. WhatsApp também, né?
Não, assim, eu acho que na medida do possível a gente conseguiu atender a maior parte das dúvidas. Tem muita coisa que a gente ainda está assimilando, né? Tudo muito novo, tudo muito movimentado, né? Então, assim, espero que todos tenham podido aproveitar bastante. Para a gente foi super proveitoso. A ideia é que a gente faça isso mais vezes, de acordo com o que forem saindo informações novas. A equipe está toda estudando. Ao mesmo tempo que a gente estava falando aqui, a gente recebeu milhares de outras perguntas, porque só para que todos possam entender, esse webinar ele tem um teto de 100 pessoas participantes e a gente recebeu mais de 300 pedidos de participação. Então, assim, muita gente não pôde participar. A gente pede desculpa, mas é uma questão de capacidade técnica do sistema aqui. Então, assim, isso está tudo gravado e o nosso marketing vai, de alguma forma, disponibilizar isso nas redes sociais ou no YouTube, de maneira que seja visível para mais gente, né? Então, assim, queria agradecer a todos. Não sei se Jorge e Cristiana têm mais alguma consideração, mas da minha parte eu acho que é isso. A gente pôde conversar bastante. Eu sei que devem ter milhares de outras dúvidas, mas a gente está à disposição para o que vier pela frente e espero que todos fiquem bem e que a gente possa sair dessa crise da melhor maneira possível. Tá? Não sei, Jorge, Cris. Também agradeço. Agradeço a participação e interesse de todo mundo. Sei que a gente está à disposição pelo WhatsApp, pelo telefone, e-mail, qualquer hora do dia, qualquer dia da semana para atender a vocês. Enfim. E fiquem em casa, se cuidem que vai passar. Não, acho que sem mais, acho que a gente procurou abordar tudo e estamos aqui à disposição, né, a nossa equipe, para ajudá-los no que for necessário. Tá então, bom. perguntando aqui, a última coisa, Jorge, o pessoal está perguntando aqui no fórum, para que e-mail que podem enviar as perguntas, né? O seu. A gente tem uma chave de e-mail. Mas a gente tem uma chave de e-mail que chega para todos nós, que é o e-mail consultivo.trabalhista@bicharalaw.com.br. A gente vai ficar feliz em poder auxiliar vocês, encontrar uma solução para a empresa de vocês, seja por qualquer canal que vocês contactem a gente, tá bom, pessoal? E também, se a pessoa não tiver, pode mandar para o e-mail geral do escritório, que é o bichara@bicharalaw.com.br. Aqui já está no link, a nossa área de marketing já colocou o endereço aí. Vamos conversar, gente, vamos conversar. Eu acho que antes de tomar qualquer medida, eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho, buscar a melhor solução, a melhor alternativa. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir passar menos arranhões por essa turbulência, tá bom? Obrigado a todos, se cuidem, bom dia e bom trabalho para todo mundo aí, tá? Um abraço, até a próxima aí. Tchau, pessoal.